Fala pessoal, começando mais um vídeo de conteúdo por aqui. Hoje eu falarei sobre o impacto da baixa taxa Selic nos fundos de investimento imobiliário, os fundos imobiliários, como são conhecidos. Se vocês devem bem lembrar, aqui na nossa página a gente trazia os vídeos do YouTube todo domingo, os vídeos de conteúdo. Porém, a gente agora passou por algumas mudanças e os vídeos de conteúdo sairão toda terça-feira. Então, toda terça-feira aqui em nosso canal do YouTube teremos algum vídeo de conteúdo. E toda quinta-feira sai o quadro 4 na Mesa Responde, onde a gente responde as principais perguntas que chegam aqui na página e também em nossas outras redes sociais. Então, se você quer acompanhar tudo que a gente produz aqui no YouTube, fica ligado no nosso canal toda terça e toda quinta-feira, beleza? Então, terça-feira, vídeo de conteúdo e quinta-feira, quadro 4 na Mesa Responde. E se você quer entender bem o impacto da Selic nos fundos imobiliários, vem comigo até o final desse vídeo. Então, pessoal, recentemente o Banco Central fez mais um corte na taxa Selic, através ali do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. A taxa Selic que estava em 3% foi reduzida agora para 2,25%, sendo aí, de fato, um patamar recorde em nosso país, uma taxa Selic em um nível nunca antes visto, realmente muito baixa. Isso faz com que os investimentos no Brasil sejam muito afetados, seja positivamente ou negativamente, dependendo da modalidade. Como vocês sabem, a taxa Selic ela é a taxa referência para os juros no Brasil. Mas se você ainda não conhece esse conceito, se você ainda não entende o porquê, eu vou deixar aqui o card para o vídeo onde eu expliquei tudo sobre a taxa Selic de forma mais clara e simples possível. Então só clicar aqui em cima, em alguma parte aqui de cima da tela, que vai estar passando o card para você assistir esse vídeo da taxa Selic e entender bem o que ela é. Porque nesse vídeo eu não vou explicar muito sobre o que é a taxa Selic, mas vou falar mais sobre o impacto dela nos fundos imobiliários, beleza? Então, a taxa Selic ela é basicamente a referência para todos os investimentos de renda fixa, tá? Em alguns casos diretamente, em alguns casos ali sendo um pouco mais indireto, mas por ela ser a taxa básica de juros, tem a sua influência. O que acontece é que com a Selic nesse patamar, a renda fixa está rendendo muito pouco, está rendendo praticamente nada. E a renda fixa ela é considerada, principalmente vamos supor, o Tesouro Selic, é considerado o investimento mais seguro no país. Então, todos os outros investimentos devem minimamente superar o rendimento da Selic. A Selic é quase que o básico do que quanto deve render o investimento. E todos os outros devem superar. A diferença que a gente tem aí entre o retorno dos outros investimentos e o retorno aí da Selic é o chamado prêmio de risco. Esse spreadzinho, essa diferença. Então, vamos supor que você tem um investimento que rende 5% ao ano. E a taxa Selic está em 2,25%. O seu prêmio de risco está sendo 2,75%. O que acontece é que quando os outros investimentos mantiveram seus retornos e a Selic caiu, o prêmio de risco está só aumentando. Então compensa muito mais você ir para outros investimentos porque o seu risco está sendo muito melhor premiado. Você está tendo um prêmio por correr risco muito maior. Isso acontece exatamente com os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários continuam pagando ali no mesmo patamar de dividendo, salvo algumas exceções que eu ainda vou comentar nesse vídeo, e com a Selic mais baixa. Então o prêmio para você investir no fundo imobiliário, ou seja, quanto você está ganhando por correr esse risco, ficou muito mais atrativo. Isso fez com que muitos investidores começassem a ir para essa modalidade de investimento porque viram que era muito atrativo. Só essa força de entrada de investidores acaba já auxiliando com que o preço dos fundos imobiliários suba, porque tem uma força compradora muito grande. Então só aí vocês já veem uma grande influência na taxa de juros nos fundos imobiliários e por que eles se tornam mais atrativos. Um segundo aspecto, e aí trazendo o que eu falei da questão da rentabilidade, do dividendo pago pelos fundos imobiliários, porém agora numa perspectiva um pouco mais negativa e que você deve ter muita atenção e cuidado, é em relação aos fundos de papel. Por quê? Os fundos de papel investem em rendas fixas, investem nos famosos CRIs ou CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. O que acontece é que com a taxa de juros baixa, provavelmente o retorno desses CRIs vão passar a ser um pouco mais baixos, Não os contratos que já estão vigentes hoje, mas os contratos que vierem a ser feitos, ou alguns contratos aí pós-fixados. Então, nesse momento, você deve ter muita atenção com os fundos imobiliários de papel, justamente porque a rentabilidade deles pode ser afetada negativamente com a Selic nesse novo patamar.
Então, nesses casos, você deve ter muita atenção e muito cuidado, porque se você investe num fundo que ele provavelmente vai ter que tá renovando o seu portfólio, está comprando novas CRIs nesse momento, entenda como são essas CRIs, se elas são pré-fixadas, se são pós-fixadas, quanto que está tendo de retorno, quanto que está sendo os juros pagos, para ver se se o seu fundo imobiliário vai conseguir ter uma rentabilidade interessante em um momento de taxa de juros mais baixas. Então, é um ponto de atenção muito forte para os fundos imobiliários de papel. E agora um terceiro aspecto, né? E voltando aos pontos mais positivos da taxa de juros nesse patamar para os fundos imobiliários, é no que tange os fundos imobiliários de tijolo e até alguns casos de desenvolvimento. Por quê? Porque com a taxa Selic mais baixa, os juros para financiamento e tudo mais ficam mais baratos. Então aqueles empreendimentos, a construção civil fica incentivada, saem novos empreendimentos, o custo de construção fica um pouco mais baixo e depois a venda fica mais facilitada, porque os bancos estão concedendo crédito num valor um pouco mais baixo, então a venda fica facilitada. Dessa forma você incentiva e aquece a construção civil como um todo. E isso aquecendo esse mercado, consequentemente os fundos imobiliários também conseguem não só aproveitar de boas oportunidades de compra de novos imóveis, no caso dos fundos de tijolo, e nos casos dos fundos de desenvolvimento, conseguem vender, né, mais fácil seus imóveis e conseguem também construir de forma mais barata. Então eles conseguem melhorar a rentabilidade dessa operação. Então, vamos sintetizar um pouco aqui do que eu falei, desses 3 motivos. Como eu disse, é muito bom porque aumenta o prêmio de risco dos fundos imobiliários, você incentiva a entrada de novos investidores. Com esses novos investidores, você tem um volume, uma força comprada muito grande, muita gente se interessando por comprar fundos imobiliários, você aquece esse mercado como um todo. Um segundo ponto é que apesar de você aquecer esse mercado, você deve ter cuidado com alguns tipos de fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel, porque a rentabilidade das rendas fixas que compõem o portfólio desse fundo devem ser afetadas negativamente. E no terceiro ponto, você pode ficar otimista com os fundos de tijolo e os fundos de desenvolvimento, porque estes devem conseguir melhorar a sua rentabilidade em um momento de taxa de juros baixa e acaba que vão compensar ainda mais nesse momento. Galera, era um pouco disso que eu queria passar para vocês hoje. O vídeo não foi muito longo, mas eu queria trazer esse contexto atual da Selic baixa para a realidade dos fundos imobiliários. A gente sabe que nas ações, né, nas empresas, existem vários outros aspectos que são afetados, mas às vezes as pessoas esquecem de comentar o impacto disso para os fundos imobiliários. Então por isso eu quis trazer esse vídeo hoje para a gente conversar um pouco sobre isso e vocês entenderem o impacto que a Selic a 2,25% vai ter nos seus investimentos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha nesse vídeo que foi super legal e também acompanhar o 4 na Mesa e nossas outras redes sociais que estão passando aqui em algum lugar da tela e sempre lembrando de você deixar o seu feedback sobre o vídeo. Então comenta aqui embaixo, manda nas nossas redes e nos ajude sempre a estar melhorando e entregar os melhores conteúdos para vocês. Além disso, eu quero convidar vocês a irem na nossa página e acompanhar o workshop que nós iremos realizar, trazendo tudo sobre a realidade financeira que você deve ter, toda a sua preocupação em como você se organizar, como você ter um bom controle financeiro. Já dando um spoiler, essa série vai ser gratuita, uma série que a gente vai realizar em nossa página do Instagram e ela vai antever um lançamento incrível do nosso curso Controle Financeiro. Um curso para você que está começando a investir, que está dando seus primeiros passos no mundo do investimento e quer não só ter uma noção melhor de como se organizar financeiramente, como conhecer a primeira modalidade de investimento na ordem aí que o investidor deve buscar o conhecimento, que é a renda fixa. Então, se você quer saber mais sobre esse mundo, vem comigo, confere na página do 4 na Mesa e acompanhe não só o nosso workshop, como também o lançamento do curso Controle Financeiro. Espero todos vocês e espero que tenham curtido bastante esse vídeo. Valeu!